8 de dezembro de 2021, estamos já na reta final para o Natal do Senhor. A liturgia de hoje nos oferece um belo texto de Mateus capítulo 1, versículos de 18 a 24. Trata-se daquele relato da aparição do anjo a José em sonho, anunciando para ele que ele deveria receber Maria em sua casa, porque aquele que ela gerava era fruto do Espírito Santo. José, ao saber da notícia da gravidez de Maria, fica inquieto e, segundo o texto, José pensa em repudiá-la em segredo, porque ele era justo. A lei dizia que uma mulher nessas circunstâncias em que Maria se encontrava deveria ser repudiada publicamente. Deveria ser julgada e provavelmente seria condenada e o veredito final seria o apedrejamento. No entanto, José, um homem justo, não acha justo que Maria receba esse veredito. Ora, então José pensa em repudiá-la em segredo. Curioso que Mateus faz questão de dizer que José é justo. E ser justo na Bíblia significa que a pessoa está ajustada a Deus. Ela está como uma roupa que foi feita sob medida, perfeitamente ajustada ao corpo. Assim, o varão, o homem que é justo, é aquele que está perfeitamente ajustado a Deus por meio da Torá. Ele cumpre os preceitos direitinho, ele faz tudo que a Torá manda. Acontece, porém, que há preceitos que podem ser legais, podem ser reconhecidos legalmente, mas não são justos na sua origem, na sua raiz. Uma lei, ela pode ser muito bem instituída num país, numa religião, numa igreja, e ela pode ser injusta. Então não basta ser legal, é preciso ser justo. É preciso cumprir o princípio da justeza, do ajustamento a Deus. E se Deus é amor, a condenação de qualquer pessoa e a pena de morte não pode ser uma lei justa. José entendeu isso muito bem e, porque era justo, descumpre a Torá. E às vezes a justiça significa exatamente isso, não cumprir o que a lei manda, mas preservar a vida em primeiro lugar, se preciso for, descumprindo a lei. E José então vai receber a visita do anjo em sonhos. Uma coisa curiosa, um modo do autor sagrado dizer que José está em comunhão com Deus, porque Deus se comunica com ele. O sonho na Bíblia é uma via direta entre Deus e o sonhador, como é o caso de José do Egito. E agora esse personagem aqui do Novo Testamento, José, o esposo de Maria, também vai receber uma comunicação, vamos dizer assim, uma revelação de Deus no íntimo do seu coração, lá onde Deus habita. Porque a instância máxima de decisão nossa não é uma lei qualquer de um país, não é uma lei, nem mesmo uma lei religiosa, nem mesmo uma lei bíblica. A instância máxima de julgamento de qualquer pessoa é a sua consciência, lá onde Deus habita, lá onde Deus fala. E é lá na consciência de José que Deus vai dizer a ele: não temas receber Maria. Quantas vezes nós precisamos também escutar essa palavra de encorajamento? Não temas fazer o que é certo. Não temas romper com os padrões estabelecidos pela sociedade. Não temas romper, inclusive, com certas tradições e certos costumes religiosos. Não tema romper com certas leis religiosas que se estabeleceram, que se firmaram, mas que já caducaram e que hoje não podem prevalecer mais. José então se enche de coragem e, descumprindo o que a Torá dizia, José vai acolher Maria na sua casa, no seu coração, na sua vida. Quantas pessoas como Maria vivem discriminadas, à margem,
por causa de leis que são legítimas, mas que não são absolutamente morais e éticas. Quantas vezes nós excluímos as pessoas em nome da religião, quantas vezes nós as tiramos do nosso convívio por causa de preceitos religiosos, em nome de uma fé absurda, que é uma fé excludente. Hoje, o texto bíblico nos diz: é preciso acolher o excluído, é preciso acolher aquele que essas leis põem para fora, mas que no íntimo do nosso coração nós sabemos que merecem o nosso apoio, que precisam, mais do que merecem, da nossa mão estendida, porque são mais frágeis, são vulneráveis, estão aí à margem da sociedade. E o texto continua com uma curiosidade, diz que o anjo, quando fala para José, quando visita José, diz para José que Maria dará à luz a um menino e que esse menino vai cumprir a profecia de Isaías capítulo 7, versículo 14. É claro que nós sabemos que não é Isaías quem adivinhou que nasceria esse menino e que Maria seria a mãe desse menino. É Mateus, um rabino, um escriba que conhece muito bem a Escritura, anos e anos e anos depois do que está escrito lá no profeta Isaías. Ele está lá escrevendo o seu evangelho e está lá com Isaías do lado, com um pergaminho, com o texto, e ele lê o texto de Isaías e fala: ora, se quando Isaías profetizou no ano 700 a.C. que uma mulher daria à luz um menino e que esse menino seria Deus conosco, no caso Isaías está falando da mulher de Acás e do filho que ela está esperando, que é Ezequias, o futuro rei de Judá. Se o profeta já diz que esse menino é o Emanuel, é o Deus conosco, por meio dele Deus vai agir na nossa vida, muito mais Jesus, o filho de Maria e de José, ele é com certeza o Deus conosco. Por meio dele, Deus se faz presente no meio de nós, como diz no Evangelho de Deus, a palavra de Deus se faz carne, ele habita entre nós, ele se torna um de nós, e é isso que nós vamos celebrar no Natal. A expressão uma virgem conceberá, traduzida assim por São Jerônimo na Vulgata, originalmente é uma palavra que não significa virgem no sentido ginecológico, significa uma jovem, uma moça jovem, inclusive recém-casada, nesse caso, que é a esposa de Acás e que está grávida de Ezequias. Mas essa profecia serve exatamente para o que Mateus quer contar. Mateus quer dizer que Deus continua conosco, que a palavra se encarna e que Deus agora habita o nosso mundo, que Deus é um de nós, Ele está conosco. É isso que nós vamos celebrar nesse Natal. O menino Jesus é o Deus conosco, Ele é o Emanuel, Ele vem trazer para nós a boa nova da salvação, Ele vem trazer para nós a boa notícia de que nós, para sermos justos, muitas vezes, ao invés de cumprir a lei, temos que descumpri-la, porque a primeira lei é a lei da vida, é a lei do amor. E como disse Paulo, quem cumpre a lei do amor, cumpre toda a lei, como aconteceu com José. Eu desejo a todos vocês um Natal muito feliz e um ano novo cheio de força, de paz, para a gente continuar lutando pelos excluídos, pelos mais frágeis, para a gente continuar integrando todos eles na nossa comunidade eclesial e na nossa sociedade, para que a gente possa acolher todos eles como José acolheu Maria. Um abraço para você.